nós tínhamos uma vida paradisíaca, porque é descrito que o Éden era maravilhoso. Então a terra que foi preparada, confeccionada para esse projeto, então havia um objetivo. Por isso eu não vejo Jesus como Deus. Ele é um gerente, ele está gerenciando um projeto, presidindo um projeto. E está cheio de outros que ajudam, entendeu? Ajudam na engenharia, ajudam na confecção, no desenho, e são maravilhosos. Você olha esse planeta, tudo é maravilhoso, tudo parece comungar, não é isso? Mas nada é perfeito ali. A verdade é essa. Tem anomalias que precisam ser vistas e identificadas. E a gente identifica às vezes claramente. Identifica numa planta que cura e numa outra que mata. A gente entende, a gente não vê isso como um problema, como um pecado. Mas em nós a gente vemos isso. Por quê? Se éramos tão maravilhosos, o que aconteceu para a gente deixar de ser assim? Para não nos vermos assim. Hoje em dia, se você tiver uma intuição, você fica apavorado. Gente, eu estou ouvindo vozes, eu estou... e é só aquela parte, sabe, sendo modulada em você. Então, parece que o planeta Terra passou por alguma coisa, e alguns antigos, eu costumo dizer a Amazofia, procurem no YouTube os vídeos da Amazofia, são fantásticos, são muito científicos e espiritualizados. Então você vai ver a união dessas coisas. Não é uma ciência fria e não é um dogma religioso. É uma aplicação consciente de algumas coisas. Gente, ao que parece, a Terra foi preparada com um propósito e foi trazido para cá determinadas energias que apresentavam ainda alguma anomalia para ser modulada. Isso não quer dizer que eles foram degradados, isso não quer dizer que eles foram terríveis, isso não quer... O universo não tem essa conceituação. É isso que a gente tem que começar a entender. Não tem essa conceituação. Não é castigo, não é prisão. Tanto é que a vida era paradisíaca, nada nos faltava. Mas ao que a Amazofia conta, e não data isso, e também tem um livro da Bianca, onde o extraterrestre Carran, que ela foi abduzida junto com o marido para uma nave, e depois eles passaram a se relacionar, a conversar, e ele fala desse acidente. Fala que a Terra, que os habitantes da Terra sofreram um acidente solar. Eu posso falar em outro momento o que provocou esse acidente solar, porque sobrou para nós e sobrou também para essa gente que estava lá e provocou tudo isso, está aqui também. Então vamos lá, porque esse é outro assunto que vai me roubar os poucos minutos que eu tenho, que eu pretendo terminar agora, nesses 7 minutos que faltam. O acidente solar começou a danificar os circuitos das matérias que existiam. Quando os cientistas perceberam, eles fecharam os projetos, levantaram, como se diz, levantaram voo, levando tudo aquilo que ainda não havia sofrido transformação, que não estava danificado, que não estava dizendo coisa com coisa, e infelizmente teve que deixar aqui os que ficaram. Mas vamos dizer que tudo é vida, tudo é inteligente, né? Então a Terra deve ter passado por uma coisa braba. E nós passamos por uma coisa braba. Nós nos deterioramos a ponto que eles relatam que quando voltaram aqui, eras incontáveis depois, não sabiam mais identificar os animais dos humanos. Que tudo era animalizado, talvez como a Lucy. A Lucy não tinha nenhuma compreensão.
ela tinha perdido a memória. E se existia, é o que existe até hoje na mente humana. Que dias melhores esperam. Mas de onde a gente tira aquela certeza inconsciente? Porque já passamos, porque está dentro do DNA. A Terra conseguiu sobreviver a esse acidente, porque ela era nova aqui no Sistema Solar, e muitos cientistas concordam que a Terra entrou no Sistema Solar. Ela veio de algum lugar e entrou e ficou e gira até hoje. Então ela não estava acostumada a alguns humores solares, mas o pior é que houve um acidente que formou o cinturão de asteroides, que deslocou o antigo planeta que tinha aqui, fez Vênus girar ao contrário, ajudou a encerrar a vida em Marte, porque muito também se deve ao jeito como eles trabalharam ali, que eles já vinham fazendo de ruim ali, e aquele lugar ficou vago e a Terra ocupou. E a Lua, que era, ao que parece, a Lua do outro planeta, continuou para dar estabilidade à Terra, porque ela oscilava demais. Seja como for, a partir desse acidente, tudo se modificou. A Terra ficou sozinha para recriar tudo. Então ela recriou os minerais, recriou as plantas, recriou os animais e nos recriou. Somos sobreviventes de um desastre pior do que da bomba atômica. Porque jatos do Sol é muito mais danoso do que, às vezes, uma bomba atômica. Não temos memória desse acidente, mas temos memória de dias melhores. E queremos voltar para esses dias melhores. E por isso somos muitas vezes enganados. Porque nós esquecemos que éramos grandes, que éramos inteligentes, que éramos belos, que conversávamos telepaticamente com todos os seres vivos, que caminhávamos com as feras. Não diz que um dia voltaremos a caminhar com as feras lado a lado, ou seja, quando isso for restabelecido. O problema que a Terra passa é resolver dois problemas. Um do acidente e o outro da criação. Porque originariamente viemos para consertar, para modular o da criação. E agora estamos modulando o do acidente, porque para identificar o do Criador e solucionar os dois, é preciso que nos lembremos de quem somos, porque não estamos colaborando, estamos sendo pesados, porque não compreendemos. Nenhum extraterrestre pode se aproximar da gente sem nos assustar, sem nos amedrontar. Não que não existam os mauzinhos, tá, gente? Não é só a gente que vibra no negativo, não. Aliás, precisa ter uma vibração negativa para que o equilíbrio aconteça, para que as escolhas sejam feitas. Então, que nós estamos aqui, eu vou encerrar esse vídeo para que vocês possam pensar sobre isso e comentar embaixo desse vídeo e de cada vídeo que eu vou botar, é que nós estamos aqui não para pagar karma. Mas pode ser que a gente tenha adquirido algum pela ignorância do que somos, do porquê estamos, do porquê vivemos, o que aconteceu conosco. No momento em que a gente começar a conhecer tudo isso, a gente vai passar a ser uma civilização diferenciada. A gente vai passar daquela sensação de uma civilização de expiação por uma civilização de expansão, que realmente avance, que realmente tenha tecnologias avançadas, que a gente tenha uma vida melhor, porque morrer não morremos, ainda temos alguma coisa a reparar aqui, mas podemos fazer isso de forma leve como era antes. Antes não era assim, então está voltando a ser assim. Estamos sendo mesclados, o DNA que a Terra escolheu com o DNA que a Terra tinha feito antes. É preciso fazer isso. E por que está sendo feito isso? Porque eles estão valorizando essa segunda criação terráquea
que está muito melhor que a anterior.